Vibe Mundial FM. E eu, Val Capelli, junto com você, nesse espaço de reflexão sobre por que nós somos levados a uma condição conflituosa, realmente nesse estado bastante alterado de consciência. Como é essa questão, Val Capelli, estado alterado de consciência? Muito simples. A nossa consciência não reconhece os nossos talentos, ela tropeça nas dificuldades e fica muito envolvido com as pedras no caminho em vez de observar o extenso caminho da vida, o largo caminho. Em vez disso, o foco é bem específico nas pedras do caminho. Mas se tem pedra, tem caminho, claro. Se tem empecilho, tem uma força motriz que te leva a superar. Se tem todas essas dificuldades, também existe qualidades que são vetores energéticos, emocionais, para transpor essa dificuldade. E é muito gostoso quando a gente começa a observar que a vida nos traz para situações que a gente aprende a lidar, que a gente tem talento para atuar, que a gente tem capacidade de realmente se tornar presente, firme e forte para conduzir a trajetória. Veja que nessa fase de pandemia, onde nos recolhemos para dentro de nós mesmos, tivemos uma grande oportunidade de desvendar esses talentos. Essa força motriz do ser, essas capacidades extraordinárias que habitam dentro de você. Sabe por quê? Durante esse período as pessoas saíram de você. No programa passado, eu pude colocar que elas estão dentro da sua casa porque você as coloca. Dentro da casa emocional, você anda sentindo coisas que não são suas. De repente, o ponto de vista do outro te leva a ter uma aversão ou simpatia por coisas que não é da sua alçada. Você passa a gostar de uma pessoa que você nem gosta tanto assim, mas sabe como é, né? Ela está bem na fita. Todo mundo endeusa ela, você gosta também. Ou então você passa a gostar, a desgostar de pessoas porque alguém tem alguma coisa contra ela e de repente você também desqualifica ela. É muito interessante. Veja aquela amiga que se separou, por exemplo, quando ela fala do ex dela, meu Deus, que monstro é esse? Quando você conhece o dito cujo, você fala assim, homem bom, não é tanto assim não? Como assim? É um certo conflito, até porque eu via ele como essa pessoa realmente um crápula. Mas eu coloquei em mim uma lente que não me pertencia, uma ótica que não era minha. Seja favorável numa questão que eu não tenho nada a favor, seja aversiva numa questão também que eu não tenho tanta aversão assim. Mas por quê? Porque nós colocamos tanto o outro em nós que a gente se torna mais o outro do que nós mesmos. E a pandemia foi uma grande volta para si, porque aquele mal que a gente vivia, aliás, eu já estava usando até como uma doença, que a gente sofre muito por conta dos outros. Ponto de vista dos outros, querer agradar os outros. Nossa, a gente era tanto sofrimento e você via na base do sofrimento muitos outros. Ah, porque não me respeitam. Ah, porque os outros não me valorizam. Ah, porque os outros não me consideram. Os outros. E aí eu falei assim, olha, tem até uma doença pairando ali que é a zostrite. Zostrite é uma infecção, você é contaminado pelos outros, gostou? Eu já estava até falando da zostrite, o pessoal Val Capelli, mas tem CID-10 disso? Isso faz parte da doença mesmo? Uma nova... Não, veja só, é um trocadilho, no sentido de que it é inflamação. Inflamação é quando você fica assim, muito reprimido, é uma infecção, você fica invadido pelos outros, né? Que a gente fala zoutro, né? Zostrite, zostrite. Então é assim, nós tínhamos tanto um foco deslocado para o outro que a pandemia nos tirou de perto do outro. Só que a gente não achou a gente. Cadê eu nessa história? Quem eu sou? Afinal, eu gosto de quem? Gosto do quê? Eu gosto mesmo disso? Ou me ensinaram a gostar e eu achei certo que né, se deva gostar, e aí eu paro e penso, mas eu gosto. Quando você só está com você, quando você passou horas e dias e meses com você, aí você começou a perceber, cadê você? É verdade, precisamos aprender a identificar a gente, a ficar com a gente. E isso é fundamental. A pandemia realmente nos colocou nessa proximidade consigo mesmo e no distanciamento do outro, que era necessário. A gente estava muito nessa febre de outro, e faltava si. É si mesmo. Né? Então vamos inserir esse si mesmo, vamos colocar essas qualidades. E essa qualidade de ser si mesmo está nas faculdades do seu ser, na fibra interior, na consistência maior e mais profunda do seu ser. Estou falando do aspecto metafísico do sistema ósseo.
Olha só, a força interior, a fibra inabalável, a grande capacidade que você tem, ou seja, de fazer acontecer, de se jogar na vida, de alcançar seus objetivos, de dar conta do recado. Gente, que potencial você tem guardado. São talentos. E sabe que esses talentos nem sempre são usados. Você tem talento de se movimentar, de se comunicar, de executar suas coisas, de ser criativo. Nossa, uma coleção de talentos. E o que você faz com esses talentos ao longo da vida? Né? Você aplica, se comunica, você se expressa, você se coloca, você gera ideias para transpor obstáculos, você se põe no caminho e se joga na vida para alcançar o seu objetivo? Você aplica os seus talentos? É isso que eu estou perguntando. Porque a não aplicação dos seus talentos faz com que eles fiquem reprimidos. E aí a metafísica da saúde lê como processo inflamatório. Sabe quando você tem uma inflamação? Fisicamente, a inflamação, ela é considerada o quê? Ela é considerada uma má drenagem do sistema linfático, fica um edema, uma inflamação, um inchaço, né? E Paracelso até tem uma definição que a ciência médica ainda define inflamação segundo o conceito passado por Paracelso, lá de trás. A inflamação é definida com rubor, calor e dor. Rubor porque fica avermelhado. Né? Avermelhado significa uma presença participativa, é sangue ali perto. Né? Além desse rubor, desse avermelhado, calor, o sangue tem calor e tem energia parada. Tem essa questão mais armazenada. Seu potencial energético está todo ali e não está sendo manifesto. E também dor, porque me machuca ter o que dizer e me calar ouvindo tanta besteira. Me machuca, por exemplo, ter alternativas e depender de uma especulação alheia. Quando eu falo, eu vou começar por aqui e vamos ver onde vai chegar. Vou atuar nessa direção e sei que vou ter um resultado. Então, o que começa a acontecer aí? Você começa a conter suas potencialidades. E onde isso fica? No corpo, armazenado, em forma de má drenagem linfática, que é a somatização desse quadro psicoemocional energético. Psico porque é a tua mente. Ela define, não vou me botar para fora, não vou me colocar na situação, eu me recuso a dar ideias. Então, o teu psique tem essas repressões. Vibe Mundial.